Olá, eu sou Renato Meca e eu ensino pessoas a serem sempre mais felizes, superando seus problemas, superando a si mesmo todos os dias. No episódio de hoje, eu vou falar com o Robson Cristiano. Não vou falar sobre o nome dele porque vocês vão entender já já, tá? Que é um advogado e tem uma história como a minha, né? Mais do que fantástica pra gente conversar hoje. Olá, Robson. Olá, Renato, tudo Tá me bem? ouvindo bem? Me ouve bem? Tô ouvindo bem, você tá me ouvindo bem também? Te ouço perfeitamente, Opa, cara. Olha só, é um prazer ter você aqui. Essa live de hoje foi prazer é meu. um presente nesse processo todo. E antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse, fala um pouquinho de você aí pra gente. Vamos lá, Renato. Primeiramente, muito obrigado pelo espaço, pelo convite. É um prazer estar aqui hoje e estreando, hein? Já direto no YouTube, no Facebook. Muito bom. Novidades, cara, novidades. Muito legal. Parabéns pelo trabalho, pela iniciativa. Muito bom mesmo. E bom, me apresentando aqui para quem está nos assistindo. Meu nome é Robson Cristiano Valério Miquelin. Eu tenho 29 anos. Sou formado em Direito. Me formei em 2015 e exerço a função de advogado desde 2016. Em Olha janeiro de só, 2016, comecei a advogar. que bom, né? E sim, Robson, só te e interrompendo um pouquinho antes da gente continuar. perfeito. Eu sempre falo que a gente tem que ser sempre maior do que a nossa melhor desculpa. E a gente tem Sim, que se superar todo dia, cara. E quem quer, vai lá e faz. Continua, fala mais sim, de você então aí. O porquê que eu tô falando exato. isso. Sim, eu perdi minha visão totalmente aos 6 anos e 8 meses, né, de idade. Então, de lá para cá começou todo esse processo de superação e disso tudo que vamos falar aqui hoje, né, essa conversa. Para Quando hoje nem eu estar, existia esse processo de superação, de, é, de acessibilidade, essas coisas todas, né? não tinha. De inclusão. Jamais, 22 anos atrás, as coisas eram muito mais difíceis, né? A tecnologia mesmo não era 10% do que é hoje. Exatamente, Então, exatamente. E é podemos por dizer isso, que, e é por isso que eu estou muito, muito feliz, sim, porque tô falando de abrir a live de hoje, falando que essa live foi um presente que aconteceu. E falo mais ainda, sim. né? Por onde a gente se conheceu. Quando eu te apresentei aqui, eu não disse seu sobrenome. E fala aí, Sim, fala mais de você aí, e de onde a gente se conheceu. sim, nos conhecemos recentemente, né? Minha irmã fez uma live com você, a Cris Rafaeli, na semana passada. Fez uma live com você, falando também, sobre superação, motivação, A né? E semana aquela passada, live, exatamente. foi na quinta-feira, se eu não me engano. E Exato. aquela live me tocou muito e tocou muita gente, com certeza. E após a live fizemos o contato, nos conhecemos. E com certeza, para essa iniciativa de hoje, para estarmos aqui nos falando e com certeza Não, criando até uma amizade. que bacana, cara. E eu quase dei um pulo da cadeira quando a Cris falou que você queria conversar comigo e queria abrir essa história para a gente fazer uma live, cara, e com certeza poder mostrar para as pessoas que, meu, a gente tinha todos os motivos para poder não fazer nada, ficar aí chorando a vida toda, mas a gente procurou o melhor jeito de ser feliz antes de mais nada, né? E poder Sim, levar a vida do melhor jeito. exatamente. E assim, ser feliz, buscar os nossos objetivos, buscar atingir as nossas metas, independente de desconfiança de outras pessoas, né? Acho que você Não, enfrenta isso todo dia e eu também enfrento. de uma forma plena, né, cara? Porque Sim, o que mais me fazia não sofrer, mas me incomodava bastante no começo, era exatamente isso. As pessoas vinham falar comigo e falavam com quem estava do meu lado, nunca direto comigo. nossa, demais. Quando não passava nos lugares e via as pessoas, né, fazendo comentáriozinhos umas com as outras, umas dando risada, outras apontando meio que tentando disfarçar. E isso me incomodava muito. Exato. Exatamente. Acho que a primeira mensagem bastante importante que a gente pode deixar hoje é isso. Qualquer tipo de deficiência não tira a condição da gente de ser humano na sua forma plena mesmo, de sentir, de pensar e de ter o direito Exatamente. de alcançar o que a gente quiser, né? Independente do que seja. Exatamente.
Ô Robson, então me conta um pouquinho da sua jornada aí. Você falou que tinha quase 7 anos. E, cara, Isso. quando você. Na verdade, você não falou que tinha quase 7 anos, né? Você falou que tinha 6 anos e 8 meses. E é uma coisa que É. marcou realmente. E é daí, né, cara? E tem muito mais coisa marcada aí, né? Sim, sim. Eu nasci enxergando normalmente, a minha família não tem histórico nenhum de ninguém que tenha tido a perda da visão. Então eu tinha, né, o início da vida assim, já estudando, já sendo alfabetizado. Meu primeiro ano na pré-escola já aprendendo a ler, escrever normalmente. E aí no final daquele ano de 1997 foi quando eu tive uma fortíssima dor de cabeça, durante um período ali de uns 30 dias. E minha família recorreu à medicina, a todos os recursos que tínhamos na época, para ver se encontrava um motivo. E a própria medicina, os próprios médicos diziam que era um mistério e não tinha o que fazer. No meu caso, interessava muito para estudos, né? Eles queriam desenvolver alguns estudos aí, até Era abrindo a minha mais, era mais cabeça, estudando o interessante para os cérebro. médicos do que para vocês. Muito mais, eles queriam estudar mesmo meu cérebro a fundo para ver o que estava acontecendo, e tal, provocar coma e não sabiam se eu voltaria desse coma. E aí eu e Poxa minha vida. família somos pessoas assim, de muita fé, não quisemos continuar com esse caminho e optamos por deixar nas mãos de Deus, né? Já E foi a melhor aceitaram que escolha nada que acontece fizemos. por acaso. Sim, sim, foi a melhor escolha que tivemos ali, porque E uma coisa que você eu falou, não sei se eu estaria aqui, né, nesse momento hoje. exatamente. E uma coisa que você falou que é certa foi você e sua família, né? Porque os seus pais tiveram que tomar decisões por você, pela sua Sim, pouca idade, porque é assim mesmo que funciona, né? Os pais é, tomam conta dos filhos até eles virarem adultos. E a exato, influência disso foi fundamental, né? Apesar de você exato. também ter a sua opinião sobre tudo isso, né? E Sim, ter essa sim. transformação feita. Fala um pouquinho como é que foi essa fase de que você parou aí, né? De aceitar tudo isso e, enfim. Esse processo, né, da compreensão da família, né, quando tem um caso de uma pessoa com algum tipo de deficiência dentro de casa, é talvez a segunda mensagem bastante importante que a gente precisa deixar, né? Exato, É aquela fase da aceitação, de compreender o que está acontecendo e depois seguir a vida da maneira mais normal possível, né? E foi isso que meus pais exatamente, fizeram. Vamos tentar ver se dá para fazer alguma coisa. Tentaram. Não dá para fazer mais nada? Vamos deixar nas mãos de Deus, mas vamos seguir a vida. Não vamos ficar com um discurso de piedade, de tristeza, de lamentação e acabou o mundo, né? Não é assim, tem que seguir. exatamente. É o que eu sempre falo, né? Eu não quero que as pessoas tenham dó de mim. Eu quero que elas Exato, aprendam comigo que se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. exatamente, exatamente. E esse papel da família é extremamente importante. Você passou por isso também, né? De Passei, ter cara, esse suporte. as pessoas vão falar assim, poxa, mas que família forte, que família que deu respaldo. E a gente nunca sabe a força que a gente tem até a gente ter que ser forte, né? E eu falo a gente, Né? cara, já incluindo os seus pais nessa história, Uhum. porque a deficiência é sua, mas esparrama para todo mundo, né, cara? Sim, Então, sim. eles tiveram que ser forte para poder te fortalecer. Eu sempre comparo aquela história da máscara do avião, né? Quando a máscara cair por algum motivo lá, a gente tem que pôr a máscara na gente para poder ajudar outras pessoas. Então, eles É, tiveram que engolir muito, muito sapo aí, muitas coisas, para poder sim, te fortalecer e te ajudar a passar por tudo isso, né? São vencedores exato, tanto quanto você é. exato. E a cobrança vinha muitas das vezes até em cima deles, assim, mas, por exemplo, minha mãe teve uma iniciativa espetacular. Eu só cheguei onde eu cheguei hoje por causa dessa iniciativa da minha mãe, de me recolocar dentro das escolas. Inicialmente fazendo o curso de Braille E foi de com uma uma forma professora. fantástica, né? Conta que depois Foi, você, quando descobriu tudo isso, quis ficar numa fase reclusa e começa com essa parte aí. sim, primeiramente, logo quando eu perdi a visão, eu quis me fechar, né? É até uma coisa natural de acontecer, principalmente com uma criança, né? Exatamente. Então eu fiquei muito inseguro, eu queria ficar dentro de casa, sempre perto da minha mãe. E assim, minha mãe deixou eu viver esse momento por mais ou menos uns 6 meses. Respeitou. Mas
respeitou exatamente, mas já foi colocando aos pouquinhos que seria importante uma retomada, né? Isso é Eu pura sempre ela tentava sabedoria, conversar. cara. Sim, sim, Exatamente. sempre ela conversava comigo, ó, vai ser importante voltar para a escola, vamos voltar, e eu sempre não querendo, né? E aí o caminho que minha mãe encontrou foi conversar com um primo nosso, que é diretor de ensino aqui em São Carlos, é uma pessoa muito bacana, e ela conversou com ele para ver se tinha alguma forma de trazer uma professora até a minha casa, Olha para aí. começar a me ensinar o braille. E aí encontramos a professora Rita, ela veio, me deu aula, acho que quase um ano, né, aqui na minha casa. Já peguei toda a parte inicial do Braille dentro de Você tem casa. contato com ela até hoje? Tenho até hoje. Já tive até o prazer dela ser minha cliente aqui no escritório. Não, olha aí. Foi um momento Professora bastante Rita, emocionante, inclusive. gratidão pelo exemplo há muitos anos atrás, né? 22 anos atrás, Exato, que já fazia diferença, né? Vai lá, exato. continua lá, desculpa. E aí, aproximadamente um ano, né, tendo essas aulas em casa, e posteriormente a própria professora Rita, juntamente com a minha mãe, colocaram que seria necessário eu ir fazer a continuação, né, das aulas de Braille, já presencialmente, na escola Sebastião de Oliveira Rocha. Tinha lá uma sala especial para as pessoas com deficiência visual, onde eles ensinavam o Braille e algumas questões também de informática, ainda muito básicas na época, mas já ensinavam. E aí, nesse segundo ano já da E minha já vida sem a existia visão, software adaptado naquela época? tinha o primeiro deles, né, que é o DOSVox, que é o mais basiquinho que existe, assim. Ah, Na legal. época trabalhávamos com ele. Aí foi quando eu fui ter o primeiro contato, assim, com uma escola. Acabei aceitando, indo, porque já estava acostumado também com a professora, isso também ajudou, né, a quebrar um pouco aquele medo inicial. E aí fiz mais um ano de aula, só Braille na parte da tarde, e aí quando eu já estava para fazer 9 anos de idade, foi quando minha mãe foi comigo para conhecer várias escolinhas, para eu ser inserido no ensino normal mesmo. Olha só. Aí também foi outra etapa bastante importante da minha vida que eu Mais fui um também passo, né? recolocado. Mais um passo, mais um passo. Continua lá para a gente retomar isso depois. Aí você foi para a escola, chegou na Fui fase para a de escola, adolescência. exato, e sempre assim, o que se O destacou, que já não doía tanto nessa época? Nessa fase de criança, de insegurança, das pessoas, o aham, bullying aham, de hoje, né? Na nossa época não existia bullying, né? Apesar de já existir, é, mas não era bullying, não chamava bullying ainda, né? não era esse nome. E como é É, que o foi que passar essa eu, fase? sim, o que eu fui um privilegiado, assim, que eu posso dizer, é em relação aos amigos, né? Acho que o que mais me apoiou e fez diminuir qualquer tipo de medo, qualquer tipo de insegurança, foram os amigos. Eu contei sempre com muitos amigos, desde o primeiro ano, quando eu entrei na escolinha lá com 9 anos, até a faculdade e tudo, os amigos sempre estiveram do meu lado. Pra onde Olha só. faltava visão, tinha ali um amigo para copiar uma matéria no meu caderno, para ler alguma coisa que estava na lousa. Isso eu sempre contei. Eu digo, eu me formei graças a Deus, graças à minha família, né? E graças aos amigos, não tem jeito. Devo muita gratidão a eles. Que bom, né, cara? Amigo é tudo na vida. Eu sou prova disso também. Sim, sim. Mas E aí assim, chegou na pessoas época, pode desarmadas, falar. né, de qualquer tipo de preconceito também. Nunca, meus amigos nunca duvidaram de mim. Exatamente, exatamente, exatamente. E talvez você tenha ido mais longe do que alguns deles, né? Enfim, Sim, qualquer sim, forma que seja, né? Mas e aí, sim. chegou no colegial, chegou na época do vestibular. Exato. E mais ou menos ali em meados de 2010 foi quando eu estava em dúvida, né, em relação a qual faculdade fazer. Eu queria ou jornalismo, ou psicologia, ou direito, né? Não fugia muito dessas três áreas, assim. Aí, através também de um contato com outro amigo que era diretor da segunda vara da Justiça Federal aqui de São Carlos, Olha ele um só. dia conversando comigo, ele era amigo do meu pai, que no Lava Rápido que meu pai tem. Um dia conversando comigo, ele falou: Rob, se você for fazer direito, eu consigo, né, colocar você fazer estágio comigo lá na segunda vara da Justiça Federal. Você faz estágio lá comigo, e tal, vai ser um aprendizado. Não foi nem um E empurrão, foi aquilo um puxão que ele te deu. foi espetacular, assim. Que legal. E aí foi mais uma etapa importante. Ali eu já defini que faria direito. Aí prestei a prova lá da Unicep, comecei a fazer direito em 2011, né? E aí entrou a parte difícil do estágio, porque
tinha a vontade, né, desse diretor da segunda vara, que era amigo nosso. Tinha até um juiz federal aqui de São Carlos que queria muito me colocar na Justiça Federal como estagiário, mas tinha a parte documental, né, que era necessário de uma aprovação lá em Brasília. Que eu ia ser o primeiro deficiente visual a fazer estágio na Justiça Olha Federal só. aqui de São Carlos, né, da E região olha só, toda. isso aí, você viu isso aí como um limite ou como uma oportunidade de ser o primeiro fazendo alguma coisa? De novo, né? Ah, Mais uma vez. é, um pouco de cada coisa, porque assim, é um limite, porque teve toda uma burocracia que isso se arrastou por quase um ano, até essa documentação voltar de Brasília e eu ter autorização para poder fazer o estágio. Então teve a parte de ser um limite, mas teve a parte muito boa de ser uma oportunidade, Que legal, né? cara. Aí quando Esse veio a tipo, aprovação e as portas se abriam, foi fantástico. Foi muito bom. legal. Esse é o tipo de mindset de crescimento, né? E eu ensino muito Sim, isso, cara, são as pessoas que veem oportunidade, não importa em qual situação elas se deparem, né? Com qual problema elas se deparem. Ou nem problema, em exato, situações não tão boas, né? A gente sempre tem que ver o lado exato. positivo, o lado bom disso tudo. Sim, e assim, o mais gratificante é assim, foi difícil para abrir essa porta pela primeira vez. Agora eu tenho certeza, se tiver um próximo deficiente visual, cego, que precisar de uma vaga na Justiça Federal, a porta vai estar aberta, o documento está lá, né? Então é aquela Exatamente. coisa, facilitou. E tá o teu nome na história de alguma forma aí, né? Parabéns, né, Exato, cara? Isso aí é uma honra aí. Olha a sim. Dani escutando a Dani é uma aluna minha e ela também é tributarista. Ah, que bacana, bacana. Muito legal. Tá aí. Cara, e aí, como é que foi? Aí você foi para a faculdade. E para a escola era uma coisa, para a faculdade é outra coisa. Outra Sim, guerra, mais um passo, né, uma caminhada a ser seguida. Quais foram os seus exatamente. obstáculos? Quais foram os seus atalhos? O que te ajudou? O que te atrapalhou? Sim. A grande ajuda que eu passei a ter a partir da faculdade, né, já em 2011, foi a tecnologia, que aí sim já estava muito mais avançada. Durante todo o meu período na escola, minha mãe lia os livros para mim em casa, e era todo esse processo mais dificultoso. Na faculdade já não. Já tinha o computador com leitor de tela, e converte, né, texto em voz. Então tudo que passa na tela do meu computador ele converte em voz para mim. Que bom. Isso também no celular, né? Então facilitava para ler os códigos, os livros, Legal. desenvolver meus materiais dentro da E sala de só, aula. e só lembrando um outro ponto também que você teve que enfrentar, que não é só Sim. fazer a faculdade que era o seu desafio pela frente, né? Tinha que ir até a faculdade, tinha que Aham. comer, tinha que, enfim, se locomover lá, tinha tudo isso engajado no processo todo, né? Tinha, tinha tudo isso. E a parte estrutural sempre dificultando também, né? Não tem. As questões estruturais sempre são difíceis. Não é Exatamente. fácil Não, se locomover dentro de um espaço não, não universitário. se É muito falava difícil. em desenho universal naquela época, né? Sim, pois é. Estava muito no começo ainda. E assim, as questões, né? Não é uma lamentação, é uma constatação, né? Exatamente. Para o deficiente visual, até hoje a questão ainda é difícil. Você vê sinalização em braille, né? Na porta de um banheiro, por exemplo, se é masculino, se é feminino. Ver um piso tátil. Não Não, acontece em quando grande é, né, cara? escala. Quando é. Eu tenho um problema com isso porque às vezes o banheiro adaptado fica dentro do banheiro masculino ou feminino, né? E eu É, tenho uma enfermeira, então a gente tem duas opções. Ou a gente usa o banheiro feminino, porque ela pode entrar no pois feminino e é. me leva junto, ou a gente usa o Uhum. masculino porque eu posso entrar e ela tem que entrar de qualquer forma, né? Então é Você vê a complicado até dificuldade. hoje. O adaptado não está adaptado totalmente Não está até hoje. adaptado. E eu não sei É, para você, mas para mim um degrauzinho de 2 centímetros é um muro, cara, é uma muralha que às vezes é pois difícil de é. ser encarado. É uma grande dificuldade para você. Já no meu caso, a dificuldade, por exemplo, é saber se é masculino ou se é feminino. Não tem uma sinalização, né? Então, Mas realmente, até o lado hoje, bom a disso é que dificuldade você é pode grande. entrar em qualquer um, então, né? Ninguém tá explicando mesmo, ué. Já que não tem a placa, não, é terrível, é terrível. Mas foi assim, a grande luta foi essa parte estrutural. Sempre tem algumas pessoas desconfiando, duvidando da competência da gente. E isso a gente vive no nosso dia a dia, né? Então sempre tinha, né? Às vezes até algum professor fala, não, você não vai conseguir tirar nota aqui não, minha matéria é complicada, tal. E tinha aquela desconfiança e Essa você que tinha era que a estar sempre matéria mais provando. gostosa de fazer, né?
de Exatamente. mostrar pro cara que ele estava Exatamente. errado. Exatamente. Sempre tem aquele tipo de pessoa que não vai ajudar, mas vai tentar desconfiar, pressionar, colocar uma pedrinha no caminho. E por outro lado, tem os que ajudam também, graças a Deus. Ah, sim, sempre tem, né? Ô, Robson, cara, e eu tô Sempre tem. pedindo para contar a sua caminhada até aqui, porque de uma forma ou de outra você percebeu que, que né, meio a tudo o que você sofreu no sentido de passar, de ter que enfrentar na vida, né? Com uma Uhum. idade muito jovem e tudo mais, mas de uma forma ou de outra a vida foi te preparando para um passo maior de cada vez. E, cara, É. você chegou quando a gente sai da escola e vai para a faculdade, é um passo gigante, né? Mas para Uhum. advogado tem um outro passo depois da faculdade, né? Conta aí, como é Tem. que foi esse passo? Tem sim. E é sempre esse trabalho, né? De um lado você tem o incentivo, o apoio, né? A fé, e de outro lado tem a desconfiança, as pedras, as dificuldades. E Exatamente. na minha preparação para a prova da OAB não foi diferente, né? Eu tive amigos que me apoiaram, me ajudaram nos estudos, não era fácil. Eu ia para a faculdade na parte da manhã, à tarde eu fazia estágio, eu já estava na Procuradoria do Estado, que eu tinha prestado um concurso para estagiário lá e estava estagiando na Procuradoria do Estado. Eu ficava a tarde toda lá e à noite eu ia para um curso preparatório para a prova da OAB. E me preparei, assim, de uma maneira muito intensa mesmo. Dormia pouco nesse período, estudava Pois é. muito e já tinha, a tecnologia me apoiando muito, os livros, os códigos, todos no meu computador, o computador fazendo a leitura para mim. Então, dava para ter um estudo bastante intenso, né, em Que quantidade de legal. horas, Mas, diferente de quando eu precisava que minha mãe lesse para mim, né, coitada? Porque ela tinha os não, é compromissos difícil. dela, Mas é não dava sempre para eu assim. dedicar 6 horas no dia lendo as coisas para mim. Já o computador dava, né? Mas, cara, uma coisa que era um compromisso dela e que ela encarava com muito prazer e satisfação de para te ver feliz era estar Sim, com você nessa hora. Era estar com você sim, nessa hora e sim. ela foi importante e não foi por acaso, né, cara? Agora, Não, foi um apoio absurdo. Um o que eu apoio quero absurdo. ressaltar aqui para todo mundo é que, cara, quantos advogados a gente conhece, a gente sabe que existem por aí que não passaram na OAB, né, no exame de ordem Sim, aí, e, enfim, né, inventam uma desculpa ou tem um motivo, uma explicação para não ter passado. E, é, meu, um cara cego foi lá e passou. Como é que exatamente. você já se deparou com isso? Já foi comparado com alguma coisa com isso? Sim, aí a grande questão é assim, a gente tem que buscar os nossos objetivos da maneira mais intensa que é possível, né? Se eu consigo estudar 8 horas por dia, vou estudar 8 horas por dia. Se eu consigo 2 horas por dia, vai ser 2 horas por dia, mas de uma maneira intensa, né? De uma Exato. maneira capaz de me fazer alcançar esse objetivo. E muitas pessoas não têm essa vontade, né? Elas preferem as desculpas, né? Ah, porque é difícil, o índice de reprovação é grande, ah, poucos conseguem, eu não vou conseguir. A pessoa já vai se desqualificando antes de tentar. Já a ideia já E nasce isso morta, costumo dizer, né? já, exatamente. E aí nós que temos alguma limitação, parece que essa limitação funciona como combustível. E Exatamente. foi o que eu fiz, e tenho certeza que você faz isso todos os dias também para alcançar seus objetivos. É pegar essa limitação e canalizá-la como combustível. E olha só, tem alguém falando aqui que você passou no exame de ordem antes de terminar a faculdade. Passei. Eu estava no último semestre e já estava aprovado já. Cara, que legal. E E assim, nesse ponto, pode falar, pode falar. um detalhe que eu queria contar até em cima disso, né, de pessoas que olham só para o problema ou só para a deficiência, né, e esquecem que por trás disso tem uma história, tem um esforço, tem um sentimento, E tem tem uma uma vontade pessoa, tem uma pessoa com vontade de vencer, né? No dia que eu fui prestar a prova da OAB, faltando 5 minutos assim para começar o exame, eu estava de frente com o meu computador, que também é a instituição que organiza a prova preparou um computador com leitor de tela para mim, tudo super acessível, mas tinham 3 fiscais na sala, né? E uma fiscal virou para mim e falou: Olha, como você não enxerga, se você não passar, não se frustra, não. Você pode ser um auxiliar de escritório, né? Não precisa ficar preocupado com isso. Já fez aquele discurso da derrota em cima do fato de eu não ter tomara, revisão, né? tomara que ela assista essa live, né?
Sim, não, e o mais curioso é que eu já fiz audiência com ela já. Ah, é? Olha só. Ah, ela era da área Então, ainda, ela é da área. era da área. Olha só. Mas é Então isso é aí, né, isso, cara? Eu sabe? acho que a melhor resposta é essa mesmo, né? Ao invés de Sim, você atrair essa energia negativa para você e ficar bravo e coisa e tal, você tem que ir lá e mostrar, cara. É por isso que eu sempre falo que eu já parei de escutar o que as pessoas falam. Eu só escuto, cara, o é, que elas fazem, entendeu? Então acho é, que ao invés de você ter ficado nervoso, aquilo podia até ter te afetado o resultado da prova e tudo mais, sim, sim. você simplesmente abstraiu, foi lá e fez, né, cara? E olha só, você passou no exame de ordem antes de terminar a faculdade, na primeira tentativa, se não me engano aí, porque deve ter sido, Sim, enfim, foi. e provou para todo mundo, cara, que quem quer vai lá e faz. E quem está inventando desculpa aí está perdendo tempo. A gente tem que treinar a nossa Exato. mentalidade para buscar por soluções, por resoluções positivas. E nunca por desistência, né? Por se escorar em alguma explicação e explicar para o mundo que não está interessado em você o porquê que você não consegue fazer aquilo. Sim, sim. E assim, Exatamente. em qualquer setor da vida, a queda ela pode existir, né? Mas ela não pode ser já o ponto final, né? Não deu certo uma vez, acabou. Exatamente, cara. Fica o aprendizado disso, e sempre que a gente fala em recomeço, nunca é um recomeço do zero total. Pode até É, exato. recomeçar uma história, mas com uma bagagem de experiência que você já tem de aprendizado de tudo isso, que te traz aí uma motivação, uma munição pesada para poder enfrentar tudo isso, né? Sim. Sim. E É me fala lá, recomeçar mais vocês- forte. Sempre. exatamente, muito mais forte, mentalmente mais forte, né? É, Se a gente é uhum. mentalmente mais forte, a gente é mais forte em todos os outros campos. E me fala lá, Exato. cara, sempre que a gente tem, né, um dos sentidos deficitário ou falta de um Uhum. dos sentidos, alguns outros se aguçam, né? E fala mais Sim. sobre isso aí. O que que você sente nisso? Aonde você se sente mais forte? Qual é o poder que isso tudo te trouxe? Não porque você leu e te contaram, mas porque você sentiu e passou por isso. Sim. É, desde quando eu perdi a visão, eu percebi que a audição melhorou muito. Tanto que eu sou músico, né? Eu toco sax também na orquestra da igreja. Poxa, legal. Eu toco saxofone também, cara. Tocava, né? Ah, que Agora eu legal, que legal. não consigo mais Ó, apertar as chaves. Você toca qual ah, sax? é o sax alto. Ah, o meu é o alto também, cara. Olha aí. Ó, instrumento Porra, sensacional. várias coincidências aí, cara. Que Pois bacana. é, pois é. A Vai lá. audição me ajudou muito nisso, na Tá. parte da música e até na concentração, né? Dentro de uma sala de aula, por exemplo, eu tive professores que acabaram usando isso como exemplo, né? O aluno Olha aí. que tem a visão, passa um mosquitinho ali, ele se distrai, né? Ele começa a acompanhar o mosquitinho e perde a lousa, né? Já quem está sem a visão, pode acontecer o maior movimento, ali você está focado no que o professor está falando, né? Não Ah, importa muito quem exatamente. levantou, quem saiu, quem entrou, você deixa isso de lado. Eu sou assim, meu campo Então, visual me ajudou. atrapalha um pouco às vezes. Eu preciso me Sim, concentrar para sim. sentar na frente. Pois é, pois é. E no meu caso foi isso. A falta da visão aumentou a concentração através da audição. Acho que esse é o grande triunfo aí. Legal. Robson, cara, me fala mais uma vez, né? Eu volto lá. A vida te mostrando, né? Te ensinando um passo de cada vez e te preparando sempre para um passo maior. E quando a gente acha, e Sim. todo mundo acha que o passo maior era o exame da OAB, né? Esse exame de ordem e tal, que era o maior Uhum. passo, você virou um advogado profissional. E, cara, Exato. advogado, de uma forma mais ampla, mais leiga de falar, mexe com problemas dos outros, né? Sim, E sim. aí, você sente Especialmente nas áreas que. que eu atuo. Exatamente, né? Quais são as áreas que você atua? Eu Além estou na da. área do direito do trabalho, né? Isso. Que ninguém nunca vai feliz por fora, porque acabou de ser demitido. E direito de família, né? Direito de família, que é inventário, divórcio, é fumaça para todo lado. Exatamente, cara. E a vida te preparando para tudo isso, você se sente mais forte na profissão hoje, porque, na verdade, cada cliente novo que você tem é um recomeço e é um passo novo, Sim, cara. É um exame de ordem de novo que você tem que conhecer, é, estudar a fundo isso, com todas as limitações, mas pode ser até um pouco mais difícil, mas sim, não é impossível.
E você Exatamente, prova isso para todo mundo o tempo todo. Como é que você sente isso? exatamente. O exercício da advocacia ele é extremamente desafiador, já, né? Todo advogado ele precisa estudar todos os dias, porque as leis mudam, né? Ele precisa conhecer não só a teoria, mas a prática. E a prática de cada caso também, isso muda, né? Eu posso fazer um divórcio hoje e fazer outro amanhã, os artigos vão ser os mesmos, mas a história é completamente diferente, o caso é outro, Exatamente. O né? Então você sentimento tem disso tudo que. é outro, né? O sentimento é outro, exatamente. Você vai colocar isso no papel para o juiz, você tem que deixar muito bem desenhado, muito bem explicado isso, porque a decisão dele vai ser em cima do que você explicar na sua petição inicial. Então é extremamente desafiador fazer esse filtro, ouvir o cliente, passar pelas leis e colocar isso numa petição e mandar para o juiz, né? Então Olha é só. super desafiador. E no meio de tudo isso, você não tem a visão. Então, às vezes, esbarra na falta de acessibilidade do sistema de processos eletrônicos, né, que a gente utiliza hoje, e que não é acessível. Por isso que minha mãe trabalha comigo. Para inserir essas petições em um sistema eletrônico, eu preciso dela todos os dias. Porque mesmo eu tendo Aí leitor de você, aí tela. você empregou a sua mãe. Exatamente, exatamente. Mesmo Que eu tendo um legal. leitor de tela que me permite escrever e ler as coisas, na hora de inserir no sistema, esse sistema não é acessível. Eu preciso Mas, ter o cara, apoio aqui da todo, minha mãe. todo advogado tem secretários para diversas coisas aí, né? Exatamente, a Então, gente acaba pensando dessa forma, olha, minha mãe está aqui para me apoiar como se fosse uma secretária, né? Ela é mesmo aqui uma secretária que desempenha os trabalhos aqui comigo. e, cara, e além de tudo, tem esse lado afetivo, né? Que Sim, se souber, a sim, gente souber trabalhar muito bem, é um lado que é exato, muito bem explorado, né? Muito bem visto de uma forma plena, né? exatamente. E assim, além de todos esses desafios da profissão que a gente enfrenta aqui, eu e minha mãe, né, todos os dias, tem também essas barreiras atitudinais, né? Você chega num fórum, eu vou junto com a minha mãe também para as audiências. Aí algumas pessoas começam a falar só com a minha mãe, você que é advogado, tal. Ah, Ele é isso é o básico. estagiário. É, Então, é aquela coisa que sempre acontece também. Se você não tiver a mente bem fortalecida, você acaba se desequilibrando. Então, exatamente. Esse fortalecimento mental é muito é, propício, né? E acontece mesmo, cara. Uma vez eu estava, né, por aí e uma pessoa chegou, colocou a mão na minha cabeça e perguntou, né, para minha enfermeira do lado, se eu estava entendendo o que as pessoas falavam, se eu conseguia é, entender o que todo mundo falava. E, tipo, é o subjugamento das pessoas, né, que é muito exato. triste nisso tudo. E por isso que eu sempre falo que quando as pessoas só nos veem o visual da coisa ou sabem, né, Uhum, do que acontece, é um tipo de pensamento, um tipo de reação. Mas quando as pessoas realmente conhecem e sabem do é, poder e de tudo que faz, algumas delas sentem até vergonha do que elas é, pensavam ou do jeito que agiam e tudo mais, né? Qual foi o maior exato. tipo desse confronto, não confronto, mas desse tipo de situação você já se deparou? Isso acontece mesmo no dia a dia, assim. Acho que se for dar exemplos aqui, tem muitos. Você vai à farmácia, a pessoa que vai atender fala só com a minha mãe, né? Você vai ao dentista, fica falando com a minha mãe, como se eu não estivesse compreendendo o que está sendo dito ali. Muitas vezes tem que interromper. Minha mãe fala, não, pode falar com ele, pode perguntar para ele. Já teve vezes Ixi, da atendente de dentista preencher uma ficha e perguntar para minha mãe, onde ele mora, qual é o nome dele. Mas né? não, pergunta para ele aí, pode Isso acontece responder. comigo e eu ficava muito bravo no começo. Eu pedia Sim, pro pessoal sim, ficar do lado de fora, às vezes, eu pedia pro pessoal ficar. é, Mas aí começa a gente falar, bom, isso vai acontecer, né? Então, eu já sei que isso vai vai. acontecer, não pode me machucar mais tanto. Então acontece É. que enfim, né? O O que as povo pessoas precisam chega. entender, eu acho que é assim, do mesmo jeito que as pessoas que não têm deficiência aparente, né? Cada uma é uma, as pessoas com deficiência aparente também, cada uma é uma. Tem o deficiente, né, que faz o discurso do coitadismo, que não consegue responder nada, que não sabe decorar nem o número do próprio telefone. Tem. Mas não são todos assim, né? Cara, isso tem pessoa que não tem deficiência nenhuma e que faz. É o tal do Pois vitimismo, é, né? Essa exato. infantilidade na vida adulta e tudo mais.
E é um jeito, é um recurso que as pessoas têm e a gente chama muito isso de crença limitante, né? Que as pessoas começam até, de tanto fazer isso, elas começam a treinar a própria mente a sempre né? não querer fazer, sair por, por algum canto para não ter responsabilidade daquilo, enfim, né? Sim, E acabam desistindo e acabam não se motivando. São essas pessoas que vivem na zona de conforto e que é, nunca querem nada da vida. E aí vem um cara sim, igual você para mostrar que, cara, se tem 1% de chance, a gente põe 100% de esforço em cima, vai lá e faz. exatamente. Esse é o caminho. E a deficiência, seja qual for, ela não nos condena, né, a não alcançar mais objetivo nenhum, meta nenhuma, a não ter mais sonho nenhum. De Isso não jeito nenhum, existe, né? né? E, Você cara, comentou isso, comigo que tem um conhecido, né, tetraplégico também, que é desembargador, por exemplo, em Bauru. sim, sim. Deficientes visuais, nós temos advogados 1.800 no Brasil. Olha Então só, é isso, é lutar e ir atrás, né? Tudo é 1.800 possível. de quantos advogados existem no Brasil hoje? Você sabe se tem esse Ah, número? é algo muito próximo a 2 milhões. Muito próximo a 2 milhões. Se eu não me engano, 1 Cara, milhão e então, 700 mil. então não chega nem a 0,5%, não dá É, nem um. dá 0,1 ali, né? Ou seja, Bem, e de bem quantas pouquinho. pessoas que fazem direito e não passam na OAB? Você tem esse número também ou não? O índice de reprovação da prova da ordem é de 83%. Né? Poxa Então, mais ou vida. menos uma média assim, 17% dos bacharéis em direito se tornam advogados. E aí vai lá um 17%. cego e faz o que os caras ficam se convencendo um tempão de que não são, de que tem algum motivo que não são capazes de fazer. Exato. Tem muita gente com diploma engavetado e fazendo Exato. outras atividades. E a gente fala, eu falei agora, né, um cego, explica aí, né, para o pessoal a diferença do deficiente visual e do cego, né? Isso, exato. O que se coloca muito é assim, quem tem 0% de visão se diz cego. Quem tem alguma coisinha de visão, 10%, 20%, se fala deficiente visual. E assim, no popular, você pode usar tanto um quanto o outro. Não existe também o termo ofensivo. Muita gente pensa, não posso falar nunca que ele é cego. Pode Né, sim, exato. não é ofensivo. Né? Por isso que eu pedi para você explicar agora, que eu falei cego e tal, né? Pode parecer Exato, ofensivo exato. para as coisas. Não é. Não é. Cara, e olha só, eu falo sempre, eu ligo, né, sempre esse fato da superação ligado à felicidade. E eu ensino às Sim, pessoas sempre esse processo, a gente fala de matar um leão por dia, fazer do limão a limonada, essas frasezinhas feitas que tem por aí, mas o fato é é, que a gente tem que se superar diariamente, né, para sim, aprender com isso e ter novas fontes e poder ser mais feliz. Me fala um pouco, sim, cara, você se sim. considera como é nesse lado de felicidade plena mesmo? Você se considera uma pessoa feliz Olha, hoje? Renato, esse é o ponto, né? Porque se lá atrás, quando eu perdi minha visão, se eu tivesse me acomodado e aceitado o que muita gente dizia, não, coitado, para que fazer ele para a escola? Para que fazer ele estudar? Deixa ele em casa, a gente cuida dele, vocês vão cuidando dele. Será que hoje eu teria a felicidade, né, de ter o meu dinheiro, ter o meu salário, poder sair para comer no restaurante? É muito isso que você falou, né? A superação, ela vai gerar felicidade em algum momento. Né? E você não pode querer também a felicidade já logo de uma vez. Tem todo um caminho, todo um percurso. Eu enfrentei muita coisa para chegar a ser advogado. Né? Então, quase 20 anos de Exatamente. luta, estudando, enfrentando desafios, não tendo recursos acessíveis. E tem muita gente que olha e fala assim, não, deu sorte. É, Passou na OAB, deve ter uma coisa lá, é, uma vaga especial, deve ter alguma coisa de isso. facilidade, não é? Deve ter A, uma gra- cota, ajudar, fizeram a a, prova para gra- ele. a grama da vizinha é sempre mais verde, né, cara? Pois Ninguém vê o é. trabalho que o vizinho faz para o negócio ficar verde, né? Não. Quase E a 20 anos pro... lutando, quase 20 anos estudando, enfrentando muitas frustrações para hoje ser feliz. Eu me considero plenamente feliz, sim. Legal, Mas cara. tem E o percurso. Tem o é percurso. isso que eu queria que você mostrasse para o pessoal aqui. É, E, cara, é isso mesmo. O processo hoje da gente ser feliz é um processo interno, é de dentro para fora. Nunca é é. sobre outras pessoas, e sim sobre a gente mesmo, Não. né? Você falou aí dessa ligação de ter a sua independência, mas eu acho que a independência maior, além do dinheiro, dessa vida sua particular, pessoal, sei lá como a gente fala disso, porque nem é o importante, mas o Sim, importante mesmo é o sentimento, né? emocional, né? Você se sentir ocupado, produzir qualquer coisa que seja, É, né? Mesmo
não só no sentido profissional. E acho que Exato. isso é o melhor jeito de responder a todas essas pessoas e todas essas. Eu vou falar dificuldades, cara, mas eu prefiro Uhum. trocar por passagens não tão boas que você teve na vida. É, eu acho que uma coisa que nos traz muita felicidade é nós nos sentirmos úteis para qualquer coisa. Qualquer coisa. Porque geralmente Exatamente. colocam esse rótulo de inútil na testa da pessoa com deficiência, né? Que nós não E me, somos inúteis de maneira e nenhuma. me fala aí, como é que é o seu dia aí para, enfim, né, para desde acordar de manhã até deitar à noite? Como é que é o que você precisa de mais ajuda, o que você precisa de menos ajuda, locomoção? Me conta um Sim, pouco aí da. na minha casa, assim, existe uma organização muito boa em relação a móveis, a roupas. Então, para eu acordar, fazer minhas coisas, me trocar, tomar meu banho, me cuidar de modo geral em casa, tudo sozinho, independente. Existem aplicativos também que eu posso, se eu tiver com uma dúvida numa cor de uma camiseta, existem aplicativos que me auxiliam nisso para saber a cor da camiseta, a Sem cor da precisar roupa. perguntar para ninguém. Sem precisar perguntar para ninguém. Se eu estiver sozinho em casa, por exemplo, tranquilo, só pegar o celular e fazer uso desse aplicativo. Olha só. Então, isso é tranquilo. Aí, o deslocamento para o escritório também é de maneira independente, no meu caso, porque meu escritório é no mesmo terreno da minha casa, né? Então, isso também é tranquilo. Aí, no escritório, sim, eu tenho o apoio da minha mãe, como eu disse, né? Em relação a inserir uma petição inicial no sistema, atender os clientes, ali aquela parte inicial da sala de espera, eu conto com a minha mãe nisso também, ela me ajudou muito, e faz todo esse trabalho. Ela vai comigo também aos fóruns em dia de audiência. Então, o deslocamento pelas ruas e também lá dentro do fórum é com ela, porque também não existe uma acessibilidade plena, né, até dentro dos fóruns. Alguns possuem uns pisos direcionais lá, mas assim, para saber em qual sala eu tô, essa questão de braille nas portas também não tem, né? Então, lá eu também dependo da minha mãe. E no demais, questão de à noite, sair do escritório, vou para casa, vou estudar. Aí é tranquilo, no celular, no computador, com os leitores de tela, tem uma E para independência comer? também plena. Comer eu sempre também consigo me alimentar sozinho. Claro que eu evito, às vezes, pegar comida na panela para, sei lá, evitar queimar a mão, algo assim. Então, minha mãe, meu irmão, minha namorada, quem está próximo a mim, sempre coloca, né, a comida no prato para mim e orienta, olha, do lado direito tem tal coisa, do esquerdo tem tal coisa, o seu copo está aqui, qual bebida você quer, tal, qual comida você quer, e Que coloca no legal, prato e a cara. partir do momento que chegou no prato, dali para frente eu consigo me alimentar também com independência, sem Que bom, problema né, meu? nenhum. Essa é a prova aí de que muitas das coisas que você falou, que você consegue fazer e tem essa independência, que de uma certa forma pode ser encarado como uma conquista, né, pela, pela limitação, tem muitas coisas aí que pessoas, é, vamos falar, pessoas comuns, eu diria, né? Uhum. Eu não vou nem falar pessoas sem deficiência, porque quem não É, consegue fazer alguma coisa tem alguma deficiência de alguma forma, né? Mesmo que não seja exato. como a nossa, enfim. Mas as pessoas reclamam de muitas coisas aí simplesmente porque elas querem reclamar ou querem resolver de uma outra forma. E, É. cara, tomara que as pessoas que estiverem nos assistindo ou que vão assistir essa live depois tenham essa impressão bem Uhum. positiva e bem boa de que, poxa, quem quer realmente vai lá e faz, né, meu? Não tem. Eu sempre Sim. digo que a gente tem que ser maior do que a nossa melhor desculpa. Então, cara, É. quando a gente pensa em alguma coisa que é impossível, tomara que essas pessoas se lembrem da gente. Esse é o recado que eu quero dar Sim. sempre com o meu exemplo. Claro. Assim, um recado bem legal da gente passar também é as pessoas valorizarem as pequenas conquistas, né? Porque às vezes as pessoas ficam sonhando com a grande conquista, a grande profissão, o grande salário, a grande viagem. Mas, cara, as pessoas não fazem ideia da realização que é para um deficiente visual conseguir escrever uma mensagem sozinho no celular e enviar, sabe? Eu lembro a Olha primeira vez aí, que eu fiz isso com o leitor de tela foi uma conquista gigante, uma alegria muito grande. E é isso, nesses anos de luta, eu vibrei a cada conquista, desde que fosse a menor. Até a maior, que foi ser aprovado na prova da ordem. Mas desde as conquistas pequenas eu sempre vibrei muito. Isso foi me fazendo feliz a cada dia. e Acho que isso é legal das pessoas pensarem. pode ter certeza que esses primeiros passos te conduziram até aqui e nunca é o último, né? Eu sempre costumo dizer É, que é sempre um recomeço, um começo novo, mesmo que não seja no sentido pejorativo da coisa,
mas está sempre te preparando para um próximo passo ainda maior, né? Então, Exato. desafios estão aí. Eu fui atleta profissional e sempre disse, sempre quando treinava os outros atletas ou as outras pessoas, eu dizia que antes da gente querer vencer o nosso adversário, a gente tem que vencer a nós mesmos todos os dias. É uma construção diária, por isso que eu falo dessa superação diária para a gente promover mais felicidade, né? Através de um treinamento, um Exato. fortalecimento mental. Exato. Você falou da questão de atletas, eu lembrei de uma frase que cabe aqui, né? Do treinador de vôlei, Bernardinho, treinou durante muitos anos a seleção brasileira de vôlei. Ele falava, a vontade de treinar tem que ser maior que a vontade de vencer, porque senão você não vence. É isso, né? Exatamente. O esforço diário tem que ser maior do que a vontade de conquistar alguma coisa. Não, Senão cara, você não e conquista. eu falei isso porque a gente estava conversando, né, antes da gente preparar a live, e você falou uma coisa que eu acho que tem total sentido nisso tudo, né? Você disse que o que passa desapercebido vira referência. E na É, verdade é exatamente dessa forma, porque o que as pessoas simplesmente não dão muito valor, o que as pessoas simplesmente é, o que passa desapercebido de verdade, a gente se pega fazendo e é uma coisa fantástica quando a gente consegue, principalmente quando a gente consegue fazer alguma coisa que outras pessoas não conseguem, né? sim, é exatamente isso. Como é que você vê esse poder de construção mental aplicada na vida das pessoas? Olha, a gente tem que dar valor, para mim, sempre assim, o que a gente acredita. Qual é a minha referência? Qual é a minha meta? Qual é o meu objetivo? Qual é o esforço que eu tenho que fazer para alcançar isso? E colocar essa força mental para atingir esse objetivo, independente do que os outros pensam. Exatamente, Acho que independente do pessoas outro. para. Independente do outro, acho que pessoas para nos diminuir, para falar que a gente está sonhando demais, tal, sempre vai ter, não tem jeito. Para mim, o que importa é o nosso interior, sabe? É o que a gente quer, o que a gente acredita e qual é a força que a gente sabe que tem. Acho que isso é o que vale. Isso é uma atitude normal das pessoas, né? As pessoas gostam de limitar outras pessoas para não ter que explicar por que não se sobressaem. Ou ao invés de gastar essa É, energia se preparando para fazer melhor sempre, elas preferem simplesmente rebaixar. Eu vou dizer, usar essa palavra, mas é, não sei se é o termo certo, mas rebaixar, ou botar defeito, ou criticar é, outras pessoas que fazem simplesmente para não ter que fazer nada, né? E é as isso. pessoas têm que lembrar que a meta nunca é ser melhor do que ninguém. A meta nossa é sempre ser melhor do que ontem, por exemplo, do que a gente mesmo Isso. foi ontem, Isso. né? É uma coisa, uma disputa enfim, pessoal, no sentido bom da coisa da disputa, né? Mas isso é contra a gente É. mesmo, nunca contra as outras pessoas. Quem compete Esse é o com outras verdadeiro pessoas sentido. dessa forma perde para si próprio. Perde, exato. O verdadeiro sentido da vida é esse, nós evoluirmos, né, enquanto pessoas, independente de ficar olhando para o outro, tentando desmerecer o outro. Mas é muito mais fácil jogar pedras, né, no outro do que Exatamente. tentar crescer. Da mesma forma que as pessoas às vezes dão mais atenção e mais valor para coisas negativas e para problemas do que para É, coisas positivas, né? Por isso eu digo que não isso. importa o quão negativo seja a situação, a gente tem que aprender com isso e simplesmente passar. Eu ensino meus alunos É, a contar isso. Foi uma coisa ruim, não importa o tamanho disso, foi uma coisa ruim que não pode ser maior do que um monte de coisa boa que acontece todos os dias. Né? E é um isso. exercício mental, um treinamento para a gente poder ver o que de bom sobrou, o que de bom a gente consegue fazer. E eu falo, gente, porque eu passo por dentro disso tudo que você falou também, e você me Claro, entende bem, porque é difícil, claro. mas não é impossível. Né? Então a gente consegue fazer tudo se a gente quiser. Né? O desafio, sempre falo que o desafio que você não enfrenta te limita. Então aquilo tudo que você desiste porque é difícil, porque vai dar muito trabalho e coisa e tal, né? É difícil de acreditar que as pessoas ainda pensam dessa forma se a gente consegue fazer. Claro, e essa questão assim das pessoas valorizarem sempre o ruim em detrimento do bom, né? Até mesmo em relação a Exatamente. nós. É muito fácil falar assim, o Robson, aquele que não enxerga, tá, ok. Mas por que não Vira falar o ponto de Robson? referência.
E isso, Robson, o advogado, o músico, por que não, né? As pessoas elas sempre Exatamente. já começam a colocar o ruim sempre como o principal nas situações, né? Isso é muito errado. Exatamente. Dá mais valor porque é ruim, né? Ainda se diz É, aí que, né, uma crítica acaba com 10 elogios e tudo mais, e enfim, né? isso, Depende do jeito que a gente olha para isso, né? exatamente. Robson, cara, esse foi um papo muito prazeroso. Eu estou muito contente de ter tido você aqui nesse meu projeto e de ter agora você como um amigo, né? A gente está na mesma cidade Ah, e sem quando dúvida. isso tudo melhorar, que vai passar, a gente vai poder com certeza sentar junto e bater um papo Sim, é, muito legal, viu? Antes da gente sem terminar aqui, eu dúvida. queria fazer um pedido para o pessoal. Olha só, é hora de fazer um print da tela aí para postar. Quem estiver assistindo a gente, faz um print da tela, aí posta no Stories lá, marca a gente para a gente Boa. poder repostar. Isso é bem bacana. É, muito E eu queria legal. fazer um convite também. Queria falar que eu estou com as inscrições abertas para o curso Código de Superação. Né? O pessoal que está no curso, manda lá, hashtag Código de Superação. E tem um link na bio do meu Instagram, onde vai ser direcionado para uma página onde eu explico como esse curso funciona. Tem um vídeo lá mostrando, né, todos os bônus e garantias e tudo mais. E também queria fazer um convite para fazer parte do meu canal do Telegram. Tá? Telegram é um aplicativo como o WhatsApp, que a gente põe mais informações lá. É só entrar no Telegram e procurar por @superando qualquer problema. Eu ponho o conteúdo lá e fica mais fácil a gente avisar sobre tudo o que acontece, sobre as lives e tudo mais. E Robson, cara, já te agradecendo demais. Prazer enorme ter tido você aqui comigo e queria que você fizesse, né, as considerações e agradecimentos finais. Fica à vontade. Boa, Renato. Isso aí, o prazer foi meu estar aqui batendo esse papo. Com certeza vamos fortalecer agora a nossa amizade, vamos nos encontrar pessoalmente e vamos tentar, né, difundir cada vez mais esse pensamento de que, independente de qual seja o nosso sonho, se for um sonho bom e a gente tiver uma energia positiva dentro da gente, a gente sempre alcança. Basta acreditar e lutar para isso. Grande abraço, Exatamente, viu, cara. para todo mundo que nos prestigiou até esse momento. Exato. A gente tem que acreditar na gente sempre, né? A gente tem sempre que Sempre. pensar que de qualquer forma que seja, né? Gandhi já falava, né? Que a gente tem que começar por nós mesmos a mudança que a gente quer ver no mundo. E acho É que isso. você, cara, é um exemplo nato disso, de um cara que tinha a maior desculpa ou a melhor desculpa de tudo aí para poder se encostar na deficiência e simplesmente não fazer nada, né? E fez de tudo. Parabéns aí para tua mãe, para os teus pais, né, cara, que abraçaram a causa e que passam por tudo isso, que é fantástico. E parabéns para Sim. você, por ser uma pessoa realmente que se destaca não só profissionalmente por ser o profissional que é a referência, mas por ser a pessoa que é, cara, e tá aí falando abertamente para outras pessoas para poder realmente ajudar de uma forma positiva a quem quer que seja, né? Não, que isso, eu agradeço as palavras e parabéns para você também, né? Por todo o seu trabalho que você vem desempenhando e pela força mental que você tem de encarar a vida de uma maneira muito legal. Legal, é assim que devemos ser, sempre. É isso aí. Cara, e aí a gente já fica aqui, então, o Instagram vai derrubar a gente. Queria agradecer a todo mundo que estivesse aqui com a gente. Né? Indiquem aí o pessoal para poder participar dessas lives sempre, porque a gente cresce. Sempre que a gente tenta e consegue dividir tudo aquilo que a gente passa, a gente, né, sempre fala que junto a gente vai mais longe. E podendo ajudar as pessoas, a gente tem essa chance de poder influenciar positivamente na vida das pessoas. É isso que a gente faz. E, cara, estou muito feliz por você estar nesse espaço, mostrando para as pessoas que pode ser difícil, a vida não é fácil para ninguém, mas é possível. Então, se baseia na gente, vai lá e faz você também. É isso aí, pode dar as considerações finais aí, que a gente está Muito com bom. 40 segundos aqui. Opa, maravilha. Agradecer a todos que estiveram aí, comentando, participando, assistindo. Estejam sempre aí acompanhando. Quem me acompanha, acompanha o Renato. Quem acompanha o Renato, me acompanhe. E vamos juntos. E nós ainda vamos fazer um vídeo, um material junto ainda, presencialmente, nós dois juntos aí, para gravar Vamos, alguma vamos coisa aí. sim. Deus quiser. Deus quiser.
Vai ser legal. Gente, um beijo grande a Valeu. todos, então. Robson, um abraço grande aí, fica com Deus. Cadê a Cris? Ela tá Valeu, por aí? abraço. Tá por aí, Rafa, aparece aí. Ah, Tá ela bom. aí. Bota a cara aí, dá um oi Maravilha. pra galera. Prazer Muito enorme ter legal. vocês aqui, gente. Valeu, Beijo prazer grande a foi nosso. todos, viu?